Em maio de 2026, o Brasil manteve um recorde histórico. 9 milhões de empresas estavam negativadas. São 8,5 milhões de micro e pequenas empresas. Provavelmente empresas como a sua ou como a de algum conhecido seu. Para você ter ideia do tamanho disso, são 9 milhões de empresas devendo juntas quase 230 bilhões de reais. Cada uma com 7 contas atrasadas em média. E tem uma coisa importante aqui. A maioria dessas empresas não entrou na inadimplência de uma hora para outra. O problema começa normalmente meses atrás, em uma sequência de decisões que dava para identificar com antecedência. Eu sou a Miss Antonini, CEO do G4, e esse é o Negócios em Pauta. Hoje eu vou te mostrar o protocolo de defesa do seu caixa. Os 3 sinais que aparecem antes de uma empresa entrar em zona de perigo, o que você pode fazer para cortar primeiro e qual dívida priorizar já na renegociação. Isso tudo na ordem correta, porque quando o caixa aperta, não é só o que você decide que importa, mas a ordem em que você decide. Para começo de conversa, pessoal, precisamos partir de um ponto. A inadimplência não cai do céu no dia em que você não paga um boleto. Ela é o último passo de um processo que começou bem antes e que dá sinais claros no meio do caminho. Deixa eu te mostrar como esse processo acontece na prática. Imagina um pequeno negócio que vende bem, fatura todo mês e tem clientes. O mês começa normalmente, só que os juros sobem e depois as vendas desaceleram. Um cliente importante que você tem demora mais para pagar. O dono não quer parar a operação, então ele pega um empréstimo de capital de giro para cobrir esse gap. Ele até resolveu o mês, só que o caixa ainda não se recuperou no mês seguinte. Então o que ele faz? Ele pega outra linha de crédito para pagar a primeira e quando percebe, a empresa está trabalhando para pagar juros, não mais para crescer. Aí basta um cliente atrasar um pagamento um pouco maior para a primeira conta já ficar para trás. Depois a segunda. E assim começa uma espiral que pode levar um CNPJ para a lista de empresas negativadas. Então repara aqui, não houve necessariamente um desastre de uma hora para outra. Houve uma sequência de decisões tomadas no susto, cada uma resolvendo o problema do mês, mas criando o problema do mês seguinte. E é exatamente isso que você precisa evitar. Agora, você pode até estar pensando, quando os juros cair, isso vai melhorar. O problema é que esperar o juro cair para se salvar não deve ser seu plano. Segundo o próprio Serasa, a inadimplência empresarial continua em patamar recorde, mesmo com os juros começando a ceder. O custo do dinheiro continua alto demais para muitas empresas recomporem o caixa rapidamente. E tem algo especialmente difícil aqui para quem é pequeno. A micro e pequena empresa dependem muito de crédito de curto prazo, capital de giro, cheque especial, linhas mais caras. Esse crédito é um dos primeiros a encarecerem quando os juros sobem e também podem ficar mais difíceis quando os bancos começam a ficar mais seletivos. Ou seja, justamente quem tem menos fôlego sente o aperto primeiro. Em maio desse ano, esse número chegou a 9 milhões de empresas negativadas e cerca de 230 bilhões de reais em dívidas. Então, o plano não pode ser torcer para o cenário melhorar. O plano é proteger o seu caixa enquanto você ainda tem tempo e poder de escolha. E é isso que a gente vai fazer agora. Antes de atrasar qualquer conta, existem sinais que avisam que seu caixa está entrando em zona de perigo. Você precisa olhar para 3 deles. O primeiro é o fôlego do seu caixa encurtando. Quantos meses a sua empresa conseguiria continuar pagando as contas fixas se as suas vendas parassem hoje? Se essa resposta caiu de 6 meses para 2, temos um alerta claro, mesmo que você ainda esteja pagando tudo em dia hoje. O segundo ponto é você começou a usar crédito para pagar despesas recorrentes. Então, folha, aluguel, conta de luz, despesas que voltam todos os meses. Crédito para comprar uma máquina pode ser um investimento, mas crédito para pagar conta de luz é definitivamente um sintoma de problema. E o terceiro é que o seu recebimento está ficando mais lento que o seu pagamento a fornecedores. O cliente demora mais para te pagar, mas o seu fornecedor continua cobrando no mesmo dia. Quando 2 ou mais desses sintomas aparecem, você ainda pode estar fora da lista do Serasa, mas já está caminhando na direção dela. E é aqui, com o caixa
caixa ainda de pé que você precisa reagir. Agora vem a ordem de corte de custos. Quase todo mundo corta custos no susto, começando pela primeira coisa que aparece na frente, o que pode ser um erro caríssimo. Primeiro, corta seu custo variável, aquele que não é essencial e não traz retorno comprovado. Ou seja, aquela ferramenta que ninguém usa direito, a assinatura esquecida em dólar, o gasto que sumiu do radar. Isso sai sem machucar a sua capacidade de operação. Depois, você revisa os custos que viraram hábito. Aquele contrato que se renova sozinho todo ano. O seu fornecedor que nunca mais cotou. Aquele serviço que entrou em uma época específica do ano e ninguém questionou nunca mais. Aqui você renegocia ou troca. Só depois avalie os custos que afetam diretamente a capacidade da empresa operar e faturar. Então, equipe, estrutura, operação, esses são os custos que você não deveria atacar primeiro simplesmente para aliviar rápido. Porque cortar a capacidade de entregar pode derrubar a receita junto com o custo que você está cortando. E aí você cria um problema ainda maior, porque a lógica é simples. Primeiro, elimina desperdícios. Depois, renegocie hábitos. E aí sim, por último, proteja tudo aquilo que mantém a empresa capaz de faturar. Agora, se você já tem uma dívida estabelecida, ela também precisa de uma ordem de ataque. Mas não olhe apenas para o tamanho da dívida. Olhe para 3 coisas. Primeiro, quanto ela custa? Segundo, o que acontece se eu não pagar? E por fim, se essa dívida preserva ou destrói minha capacidade de gerar caixa. Comece pela dívida mais cara, aquela que cresce mais rápido por causa dos juros. Então, cheque especial, rotativo do cartão e outras linhas caras entram aqui nessa análise. Ganhar prazo ou trocar uma dívida cara por uma linha mais barata pode aliviar bastante o seu caixa de curto prazo. Depois, olhe para os compromissos que podem comprometer a sua operação. Um fornecedor crítico, por exemplo, pode ser mais importante para a sobrevivência da empresa do que uma dívida maior, mas que não afeta diretamente sua capacidade de produzir ou entregar. Com esse fornecedor, o melhor caminho quase sempre é conversar antes de atrasar e preservar a relação. E deixe por último, quando fizer sentido, a dívida mais estruturada e barata. Uma dívida mais longa, com juros menores e garantia, como um financiamento de equipamento, pode ajustar pelo tamanho. Mas o tamanho não é o mesmo que urgência. Atacar primeiro a maior dívida só porque ela parece maior pode fazer você gastar energia no alvo errado, enquanto uma dívida cara continua crescendo por dentro da operação. Então a ordem certa combina 3 fatores: o maior custo financeiro, o maior risco operacional e o maior impacto sobre a capacidade de gerar caixa. É essa análise que define a prioridade e é a ordem dessas decisões que pode determinar se uma empresa consegue atravessar um período de juros altos ou entra numa espiral de inadimplência. A empresa que entra nessa espiral costuma fazer tudo no susto, ao mesmo tempo, quando a conta já está vencida. A empresa que se protege faz antes, quando o caixa ainda está de pé e ainda existe poder de escolha. Por isso, faça isso ainda esta semana. Primeiro, detectar sinais. Responda os 3 sinais com sinceridade. Quantos meses de fôlego você tem? Você está usando crédito para pagar conta fixa? Seu recebimento está mais lento que o seu pagamento? Se 2 dos 3 sinais já apareceram, você não tem uma preocupação para o ano que vem. Você tem uma tarefa para esse mês. Segundo, se proteger. Monte sua lista de cortes na ordem correta. Primeiro, variável sem retorno. Depois, custo que virou hábito. E aquilo que mantém sua capacidade de operar e faturar protegido por último. Terceiro, reordenar prioridades. Se você tem dívidas, liste da mais cara para mais barata e, ao mesmo tempo, avalie o impacto operacional de cada uma delas. Comece pela que mais cresce, mais ameaça seu caixa ou mais compromete a sua capacidade de continuar operando. Os juros viraram uma variável que o empresário precisa considerar no planejamento do caixa, porque enquanto o dinheiro continuar caro, caixa deixa de ser apenas uma questão financeira e se torna uma questão estratégica do seu negócio. Se você olhar hoje para o seu caixa e não souber quantos meses ele aguenta, comece por aí. Esse número é o primeiro passo de todo o resto. Agora, me conta aqui nos comentários, dos 3 sinais de alerta, qual já aparece na sua empresa? Manda esse vídeo aqui para o seu sócio e para quem cuida do financeiro com você, para que nenhuma decisão seja tomada no susto. Por hoje é só e até a próxima no Negócios em Pauta.
Se você gostou desse conteúdo e quer mais análises que se tornam decisão no seu negócio, esse canal é para você, para quem quer mais. Clica aqui e permaneça no canal.